Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nesse momento aqui eu vou continuar com o tópico 21 desse estudo que eu estou dividindo com você. Quem sou em Cristo? E nós vamos começar aqui com Hebreus 4:16, que está na Bíblia e diz assim para mim e para você. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nesse momento vem como pão de amor valioso do céu aos nossos corações neste dia, para nos falar inicialmente sobre o descanso de Deus, que é uma promessa do Pai para os seus filhos. Mas para entrar nesse descanso, amados, que não é apenas físico, é preciso ter fé. Pois a mensagem lançada como semente, ela só vale e só frutifica se encontrar um solo pronto a receber, com boa vontade e disposição. E daí a gente conhece o descanso do Senhor? Vamos pensar? Nesse trecho aqui, fala que é a mesma coisa que a graça, né? Pela obediência. Lá em Êxodo 20, versículo 8, fala que é um mandamento. E diz que lembra do sábado, né? Para santificar este dia. Lá em Gênesis 2:2, diz assim: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Também no Salmo 95, versículo 11, fala que o povo do Egito não entrou no descanso por não conhecer os caminhos do Senhor. E o Senhor se irou. É o que diz em Hebreus 4:5. Jamais entrarão no meu descanso. É o que diz o Senhor na sua ira. Que a gente possa entender, amados, que somente alguns entrarão no descanso de Deus. E alguns são aqueles que obedecem. E por que isso? Porque os que obedecem, eles têm fé. E os que desobedecem não têm fé, mesmo ouvindo a mensagem. Porém, hoje, existe uma chance de obtermos essa promessa, porque Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, o hoje. Só que Deus nos diz dessa vez assim, ó: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Glória a Deus. Eis a chance que a gente tem de entrar no descanso do Senhor. E aí? Vamos? É preciso esforço, pois o descanso, ele é necessário conforme a obediência. E teremos que entender que isso é necessário para estarmos com Deus. O descanso aqui, ele é diferente do significado humano, porque aqui a gente tem que se esforçar mesmo em descanso. Esforçar para obedecer a lei de Deus. Glória a Deus. Não podemos fingir, amados, que nós obedecemos, porque nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Diz lá no versículo 13. E ainda diz nesse versículo que nós haveremos de prestar contas diante de Deus sobre tudo o que a gente pensa e fala e faz. A palavra de Deus é viva. Precisamos conhecê-la e aprender de Deus como Ele quer que a gente viva. Sabemos que para conhecer alguém, né, é preciso se aproximar com confiança em Deus, que é digno dessa confiança, para conhecer essa pessoa, conhecer a vida dela e poder entender e amá-la. Não é verdade? Não é assim que acontece com um familiar nosso? E Jesus é o grande sumo sacerdote.
E a gente precisa ter fé nisso, porque é Ele que se compadece das nossas fraquezas, por ter passado por todo tipo de tentação, como nós aqui passamos hoje. Mas a diferença, e uma grande diferença, é que Ele não pecou. E nós pecamos. Sempre pecamos, porque nós nascemos do pecado e Ele não. E entendamos que não é porque Ele é Deus que simplesmente não pecou, mas porque Ele, Jesus, abriu mão de ser Deus em seu poder e glória para viver como homem e cumprir o que o Pai pediu. Foi por obediência que Ele enfrentou as tentações resistindo ao diabo. Não foi porque Ele não sentia e sofria como nós, porque Jesus encarnou e Ele era sim humano. Então eu faço uma pergunta aqui para nós nesse momento: nós estamos dispostos a abrir mão do nosso querer? Se o nosso querer contradiz com o mandamento de Deus, nós estamos dispostos a abrir mão disso? Amados, precisamos lembrar que quando Jesus estava na terra, o Espírito de Deus era com Ele. Não havia ainda rasgado o véu e ainda todos eram condenados pela lei de Moisés, a lei que matava. E Jesus, com o Espírito Santo, mostrou a nós que nós poderíamos ter um viver santo e obediente, porque Deus nos ajudava com o seu Espírito. Nos ajuda, controlando e ensinando que se a gente o busca na hora do sofrer e da tentação, a gente consegue vencer, porque o poder é dele e é ele quem faz. Por isso Jesus se batizou lá, para mostrar que através daquele ato nós receberíamos o Espírito Santo, porque estaríamos ressuscitando com ele naquele momento. Glória a Deus. Quando Jesus foi ressuscitado, amados, ele prometeu enviar o Espírito Santo para nós, para que assim nós também conseguíssemos. Aleluia, quanta sabedoria! Ele enviou na festa que nós chamamos de Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa. E ele disse que voltaria para nos buscar, assim como buscar o Espírito Santo também. Vejamos que maravilhoso, Antes, Deus só perdoava os pecados através do sumo sacerdote anualmente, por sacrifícios. Mas quando as pessoas continuavam a pecar, elas continuavam condenadas à morte. Até que Jesus veio para salvar da morte e ser o único sumo sacerdote a partir dali. Um cordeiro sem defeito oferecido para propiciar os pecados do mundo com o seu sangue, que agora perdoava para a salvação, pela fé, não só por obras, como sempre foi, por fé e obras. Então, amados, a gente aprende aqui um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso, para a gente saber que nele nós estamos seguros. O que ele promete, ele cumpre. O descanso que a gente tem em Deus está por encontrarmos a graça diante de nossas necessidades diárias, amém? Sem isso, a gente não entra no descanso do Senhor, que é viver em obediência. E não agradaremos ao Pai dessa forma. Deus tem promessas e vida abundante para nós, mas a gente precisa ter fé quando ouvir a sua palavra, aceitá-lo como Salvador, que é o que Jesus é. Precisamos desse descanso, amém? Eu oro nesse momento para que Deus traga luz em nós, quanto ao que foi falado aqui, pois quem convence é o Espírito Santo. Nós, servos, somos apenas instrumentos que Deus usa para lançar sementes, a sua palavra. Pois como ouvirão se não tiver quem pregue? Só precisamos ter cuidado
para discernir com sabedoria de Deus, a verdade e a mentira. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te peço, fortalece, Senhor, em nosso coração a fé que devemos ter em Ti, que não endureçamos o coração para Te ouvir e que também não acreditemos em tudo, Pai. Que tenhamos bom senso e possamos buscar no Teu Espírito a paz, que é o árbitro. Nos abençoa aqui com a Tua graça e misericórdia para que possamos descansar na segurança de Teu Senhor como nosso guia. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a cada dia um pouco mais. Traz arrependimento do que ainda precisamos e nos lembra sempre, Deus, que uma família abençoada começa quando solteiros, ao viver honrando nossos pais em amor. Amém.